E ele escolheu para a gente, assim, ele me perguntou, né, assim, qual tema que a gente queria e tudo. Aí eu falei assim, geralmente quando vem convidado, a gente não escolhe o tema, não, a gente deixa para a pessoa falar o que vem no coração, né? Mas aí eu falei com ele contei assim, que a gente, né, a gente não é diferente do resto do mundo, mas eu falei que nos últimos tempos nosso grupo tem passado por muitas dificuldades, assim, né? Meu pai desencarnou, a Cibele, né, a irmã, e a Sandra também, vários parentes desencarnaram, gente que está com mais parente internado, então que não está muito fácil para a gente, né, nesse aspecto. E aí ele sugeriu o tema Vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. E, e eu não tenho dúvida de que a fala dele vai ser muito consoladora para a gente, né? Então, o Murilo vai mandar para a gente no chat o link do caderno de prece, para quem quiser colocar o nome no caderno de prece. Quem quiser colocar uma água aí do lado para fluidificar, né? Fica à vontade. E aí eu combinei com o Felipe dele deixar uns minutinhos no final para se a gente quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, tá? Aí no final a gente abre para todo mundo. Alguém está com vontade de fazer a prece? Posso fazer, então. Deixa eu colocar a musiquinha aqui para a gente. Então, vamos fechar nossos olhos, quietar nosso coração, nossa mente, conectar com a espiritualidade superior, esquecer todos os problemas, todas as dificuldades, tudo que a gente tem para resolver, que a gente deixe para depois, que a gente se concentre aqui no nosso estudo. Jesus, mestre amigo, guias espirituais que estão aqui conosco nesse momento, gostaríamos de agradecer mais uma vez pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em seu nome, Jesus, para fazer o estudo do Evangelho, para aprender mais sobre as lições que o Senhor trouxe e tem trazido para todos nós, que a gente consiga absorver todos os ensinamentos que forem trazidos aqui hoje, que a gente traga para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa vida prática, que a gente tenha fé e resignação para enfrentar esse momento de tantos obstáculos que nosso planeta Terra abençoado tem passado nos últimos tempos. Abençoa, Senhor, especialmente hoje, nosso querido amigo Felipe, que vai nos falar sobre o Evangelho. Que todos nós possamos juntos manter o pensamento elevado, para que o Felipe possa receber, através da intuição, os ensinamentos da espiritualidade superior. Permaneçam conosco, guias amigos, durante todo o estudo, agora e sempre. Que assim seja. Com você, então, Felipe. Beleza. Obrigado, Gabi. Vou compartilhar minha tela. Vocês me digam, por favor, se estiver aparecendo aí para vocês. Perfeito. Beleza. Combinado. Bom, acho que a Gabi fez uma introdução boa aí, né? A gente está num momento importante, sim, do nosso planeta, da nossa história espiritual.
e muitos de nós envoltos aí em cenários em que a gente é convidado a provar a nossa fé, a usar o nosso conhecimento espírita em favor do nosso próprio consolo, né? E comigo não é diferente, assim, é até engraçado que quando ela me narrou assim, o cenário, nas semanas posteriores, né, começaram a acontecer alguns falecimentos, né, alguns retornos à pátria espiritual aqui também na minha família, na família da minha esposa, e é sempre impressionante como as palavras do Cristo, elas são muito certeiras nesse momento, né? São palavras às quais a gente não consegue acrescentar muito. Então, a ideia foi a gente trazer aqui realmente uma passagem de Jesus para que ele próprio fale um pouco ao nosso coração, né? Dentro da nossa possibilidade aqui de entendimento. E eu sempre costumo falar que o ouvido mais perto da boca que fala é o meu mesmo, né? Então, para mim, sem dúvida, foi muito legal assim, preparar o estudo e pensar nesses temas que a gente vai trazer aqui hoje, dado esse contexto em que a gente está inserido, né? Então, o tema Vinde a mim, achareis descanso para vossas almas. Na verdade, ele faz parte de uma mensagem maior, né? Em que Jesus diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Talvez até a gente seja mais afeito a essa parte final da passagem, né? Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Essa passagem é muito estudada por nós, né? E ela está ali descrita em Mateus, no evangelista Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 29. A gente aqui, como é aqui de Minas, né? A gente teve um contato a mais aí com a metodologia de estudo do Evangelho, que é chamada Estudo do Evangelho Miudinho. E essa metodologia, né, ela tem como base a ideia de que toda palavra escrita, né, no Evangelho, expressa por Jesus e com a qual a gente tem contato hoje, ela está cercada de uma essência, né, que ela precisa ser aos poucos desvendada, assim, no sentido em que quanto maior for a nossa possibilidade de entendimento, quanto maior for a nossa consciência, né, quanto mais ampla for a nossa consciência, mais a gente vai entender do Evangelho, mais a gente vai entender dessas palavras que nos foram passadas, né? A Michelle faz parte de um movimento também parecido, que é coordenado lá pelo amigo Arthur Valadares, também nesse mesmo princípio, né, de que a gente consegue interpretar palavra a palavra, frase a frase, entendendo o contexto e aquilo que Jesus quis dizer ali para a gente, né? Nessa figura eu sempre fico pensando, por exemplo, André Luiz e Emmanuel interpretando Jesus, né? Emmanuel, a gente já tem um gostinho na série Fonte Viva, dele interpretando o Evangelho, então, constantemente a gente vê uma frase, às vezes ali 3, 4 palavras, são motivo para uma reflexão de um texto inteiro, né? Então, o princípio, assim, da interpretação do Evangelho miudinho é muito esse, né? A gente se apoia muito numa fala de Alcina, no livro Renúncia, em que ela diz que o Evangelho é um vasto caminho ascensional, né? Ou seja, a gente deixa de ver ele só como um livro, um conjunto de palavras, mas como um caminho, um roteiro, né? E ela ainda diz nessa fala que a gente não vai alcançar, né, o cume dele sem entendê-lo e praticá-lo nos detalhes, né? Então, nos dá essa noção de que é possível a gente aprofundar e olhar para um conjunto pequeno de palavras e dali tirar reflexões profundas e importantes para a nossa encarnação, né? E aí nós vamos propor aqui a dinâmica de primeiro até entender qual que é o contexto em que essa passagem foi dita, né? Isso é muito importante para o estudo do Evangelho, porque constantemente a gente tem uma interpretação pontual, né? Uma interpretação circunscrita aquelas palavras ali, aquela frase, no entanto, ela está envolta em um contexto que precisa ser entendido, né? Então, se a gente pegar ali um pouquinho antes, né? A gente vai ter aqui em Mateus 11, capítulo 11, versículo 1 e 2, e depois no 14 a 15, duas
frases aqui que eu separei para nós, 2 sentenças. A primeira: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, aqui se referindo a João Batista, ouvindo no cárcere falar dos feitos do Cristo, enviou 2 de seus discípulos. E se quereis dar crédito, aí já mais à frente, né? É este o Elias que havia de vir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui a gente está falando ainda, não do princípiozinho ali, mas a gente está, vamos dizer assim, um pouco além do princípio, né? Ainda não estamos no meio ali da trajetória de Jesus, em que Jesus dá ali uma série de instruções aos discípulos, né? E posteriormente ele começa a pregar em várias cidades, né? E João Batista, nessa época no cárcere, ouve falar dos feitos do Cristo, envia 2 discípulos para ver quem que era aquele, se aquele era realmente o Messias que havia de vir, né? E aí Jesus conversa com os 2 discípulos, né? Fala para eles retornarem a João, dizerem das coisas que eles têm visto acontecer, dos milagres, dos ensinos, né? E posteriormente o próprio Cristo diz que João Batista, né, seria então o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui ele já dá um tomzinho de reencarnação para a gente que é espírito, né? Mais para frente no capítulo ele vai dizer: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte de seus prodígios, o não se haverem arrependido. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, Jesus começa a fazer uma revisão ali, né, das cidades em que ele passou, em que ele havia pregado, em que ele havia curado, em que, eventualmente, muitas das pessoas que tinham assistido, né, aqueles sinais, vamos dizer assim, não tinham se convertido, se arrependido, né? E aí ele faz ali uma espécie de avaliação em cima dessas cidades, né? E no final dessa avaliação, né, ele diz assim, né? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos, né? Então Jesus lança um olhar sobre aquelas pessoas que estavam ouvindo a palavra de Jesus, que estavam vendo milagres acontecerem, no entanto não estavam se movendo, né? E aí depois ele ainda conclui exaltando os pequeninos, ou dizendo da importância, né, de ocultar algumas coisas aos sábios e entendidos da época e revelar essas coisas aos pequeninos. A gente lembra rapidamente aí dos 12 discípulos de Jesus, né? Todos eles vindos ali da região da Galileia, né? Uma região muito simples, em que inclusive as pessoas ali eram conhecidas como pessoas de tão simples, elas eram mal faladas, né? Eram pessoas que viviam uma vida extremamente simples. O único dos discípulos que não vinha dessa região era exatamente Judas, né? Que vinha da Judéia. E mais para frente é quem exatamente vem deflagrar ali todo o movimento que culmina na crucificação do Cristo, né? Aqui eu queria destacar a questão dos pequeninos, né? Essa metáfora de trazer os pequeninos, de valorizar aqueles humilhados ou pequenos ou simples, ela é constante em todo o Evangelho, né? Se a gente for pegar nas bem-aventuranças, a gente vai pegar ali Jesus dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é inclusive a primeira das bem-aventuranças, ressaltando essa questão da humildade, né? Ou daqueles que se entendem como pobres de espírito, ou que conseguem enxergar que dentro de uma dinâmica de mundo espiritual, de virtudes que se tem a adquirir no âmbito espiritual, a gente ainda é pobre, né? Essa é comumente a interpretação que a gente dá para pobre de espírito, aquele que consegue entender o seu tamanho diante da imensidão das coisas espirituais que estão ao nosso redor. Quanto mais a gente cresce, mais a gente consegue ter visão do pouco que a gente sabe ainda, né? A gente estava citando aqui Alcione, por exemplo, vindo ali de uma outra constelação, estava ali morando em Sírios, não é isso? E decide voltar para a Terra, reencarnar na Terra, né? Pede para o seu orientador para reencarnar na Terra, embora ela já tivesse, né, em outro plano da vida, conforme o livro narra, estudando inclusive música universal, né? Vocês imaginem o que era ali o dia a dia, né, o cotidiano da Alcione estudando música universal e vem reencarnar na Terra, né?
quando ela fala isso para o instrutor dela, o instrutor, nas palavras do Filipe, né, ele diz assim, não, você tá doido, né? O que você vai fazer na Terra, assim? O pessoal lá tá guerreando, tá comendo carne de animais, assim, tá fazendo coisas que você já não olha para aqui mais, né? Você está aqui se alimentando do sol, né? Nós estamos aqui estudando a harmonia entre os mundos, né? E a música nisso, você quer voltar para a Terra, né? E ela retorna. Então, imaginem quanto mais a gente cresce, né? Quanto essa visão de que somos pequenos, de que a gente ainda, no reino do Espírito, a gente ainda precisa adquirir muita coisa, né? Então, essa dinâmica, ela é muito clara no Evangelho, né? Então, todo aquele que se exaltar será humilhado, né? Todo aquele que for se humilhar será exaltado. Então, são muitas as passagens em que Jesus faz referência a essa simplicidade, às vezes na figura de crianças, né? Quando ele coloca ali uma criança no meio, quando ele diz que para a gente alcançar uma condição espiritual maior, a gente deveria ser como uma criança. Então, essa dinâmica de valorizar os pobres de espírito, aqueles que se reconhecem numa posição de humildade, que reconhecem a necessidade de aprender, de crescer em espírito, ela é constante no Evangelho como um todo. E a gente vê ela aqui como contexto, como pano de fundo da passagem, né, já que Jesus termina ali valorizando os pequeninos. Tá? Então, esse, se a gente puder assim dizer, interpretar, é o pano de fundo aqui da passagem que vai ser o nosso objeto de estudo na noite de hoje. Vou bebendo uma aguinha aqui no meio, gente. Só para a garganta não secar. E aí ele começa, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. A gente constantemente interpreta, né, no Evangelho miudinho, encontrando ali os verbos da frase, né? E também os objetos, os personagens, quem está sendo ali, no caso aqui, convocado, né? O verbo aqui muito forte, vinde, né? Então, quase um imperativo, assim, né? Uma ideia de, olha, venha, né? E aí vir, né? Um verbo, né? Um convite à ação, né? É muito interessante isso, porque o próprio Cristo se auto-intitula o verbo, né? O verbo divino. Então, essa questão da ação, de colocar-se em movimento, também é super constante no Evangelho. Se a gente puder olhar para outras passagens em que essa mesma dinâmica acontece, a gente destaca, por exemplo, a passagem do cego de Jericó, né? Em que, de uma forma muito interessante, a narrativa de Marcos diz assim, né? Saindo ele, Jesus, de Jericó, com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui alguns pontos interessantes, né? Só para a gente dar contexto na passagem. Muito legal que aqui a gente tem um personagem do Evangelho que é citado pelo nome. Muitas vezes isso não acontece, né? Um certo homem ia de Jerusalém e Jericó. Quem? Não sei. O Evangelho não fala o nome. Aqui a gente está dizendo que é Bartimeu. Inclusive, o prefixo bar, né, no Evangelho, ele quer dizer filho de, né? Então, Bartimeu, cego, depois ele mesmo explica, filho de Timeu, né? Barrabás, filho de Abás. Então, era um cego conhecido inclusive pelo nome, e conhecido inclusive pela sua ascendência ali, né? De quem que era filho e qual que era a família dele. Muito conhecido, estava ali assentado junto do caminho, né? O que é estar junto do caminho? É estar no caminho? Não. É estar junto do, né? É estar à margem, à beira, né? Eventualmente é conhecer o caminho, já que você está na margem, já que você está perto, escolher não estar nele e estar à margem. Essa era a posição do cego. Mais do que isso, qual que é o verbo dele aqui, o estado dele, né? Assentado. Então, ele estava ali numa posição de acomodação, assentado, né? Conformado, junto do caminho, certo? Mendigando é a ação, né? Mendigar. Então, de alguma forma, ele vivia ali do sustento do outro, né? E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? Chama atenção aqui também o fato do cego conhecer Jesus, né? Porque se ele não soubesse quem era, ele não diria Jesus, ele não diria muito menos filho de Davi, né? E não clamaria também por misericórdia. Então, é um cego que, bom, ele conhece o caminho, ele está à beira do caminho, ele é conhecido na região, né? Inclusive a sua família. Ele conhece Jesus, ele conhece a ascendência de Jesus e ele clama por misericórdia. Conhece muito bem o caminho, escolhe estar à margem, assentado, né? A passagem continua e aqui vem o foco principal de onde a gente quer fazer o link com o vinde, né? Jesus parando disse que o chamassem
e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Aqui, muito interessante o verbo também do Cristo, né? Que ele vai, ele para, não, né? Ele vai parando, né? Então, ele é como se estugasse o passo, se diminuísse o passo, aguardando a chegada, e ele ainda diz que o chamasse, não é isso? Então, ele não vai de encontro. Também em outras, muitas passagens do Evangelho, a gente vai ver o Cristo convidando, ou o Cristo parando, né? E convidando a ação. Aqui, muito interessante, isso também fica muito explícito, né? E Jesus parando, diz que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E aí o cego faz todo o movimento, né? A gente não vai aprofundar muito na passagem, mas muito legal que ele lança de si a sua capa, ele se levanta, ele vence a multidão que estava em torno de Jesus e vai ter com ele. Então, há um processo aqui de movimento, né, do cego. Primeiro, ele sabe que Jesus está ali passando, ele clama, ele grita, não é isso? Ele, em outra parte da passagem, quando também é narrado, né, ele é abafado ali pela multidão. Ô cego, você está chamando Jesus, né? Não está te ouvindo, fica aí na sua. Ele grita ainda mais alto, ele é ouvido por Jesus. Jesus o chama, né? E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Sai daquela posição que a gente viu ali de assentado, né? Lança de si a sua capa, uma figura muito interessante da capa, tudo aquilo que cobre, né? Que nos encobre. Se a gente for observar a gente mesmo como filho de Deus, a nossa centelha divina, o que nos cobre enquanto centelha divina, né? O que nos faz crer, talvez, que a gente seja menos do que a gente quer, do que a gente é, o que nos faz, talvez, encobrir toda a potencialidade que existe em nós enquanto espíritos imortais. Ele lança isso tudo de si, se levanta, sai da posição de assentado, vence a multidão, sai da beira do caminho e vai ter com Cristo. E aí, no final, a gente sabe a história feliz, né? O final feliz. O cego é curado, embora antes ele tenha que responder o que ele quer, né? Jesus pergunta para ele: o que queres que eu faça? E ele, de uma forma muito direta, diz que eu tenha vista, né? E, então, basicamente, assim, quando a gente lê ali no Evangelho, né, falando que os milagres eles são interpretados como coisas sobrenaturais, na verdade eles são coisas naturais, a gente entende que nessa passagem que há todo um movimento do cego para então ele chegar ali à frente de Jesus e possivelmente Jesus simplesmente operando ali uma ação praticamente magnética, né, tira a cegueira do cego ou tira ele daquela condição. No entanto, já houve um processo de cura que partiu do cego, a partir do convite de Jesus. Muito parecido com o vinde a mim, né? Em que Jesus convida. Então, o primeiro ato dessa passagem é um convite à ação. Seja lá qual for a nossa condição hoje, daqui a pouco nós vamos ver a condição para a qual Jesus direciona a fala dele, né? Mas seja lá qual for a nossa condição, a primeira fala de Jesus aqui é um convite à ação. É um vinde, né? É um movimento. Mais do que isso, um vinde a mim. Então, ele se coloca como uma referência de postura, de conduta, de caminho, não é isso? E ele convida a vir até ele. Né? A passagem começa com esse convite. Então, também dinâmica muito humildinha, a gente já começa a olhar para isso e olhar para nós, né? Quem sou eu aqui, né? Bom, eu estou sendo convidado, que convite é esse? Eu já ouvi esse convite, eu me sinto convidado por Jesus a estar mais próximo dele. Será que eu estou longe, né? Porque ele só chama quem está longe, né? E se está perto, você não precisa falar vinde a mim. Então, eu estou distante ou eu estou perto? Quão perto eu estou? Com qual frequência? Quanto do meu tempo eu tenho dedicado a estar perto de Jesus, né? Claro que isso não é uma ação exclusiva, né? Vou parar aqui agora para estar perto de Jesus. Mas se as nossas ações, o nosso cotidiano, a gente tem considerado, né, o Cristo aí como esse objetivo, né? Como esse algo a mais que a gente tem buscado, né? Então, se a gente está vindo, se a gente está se movimentando, se a gente se considera parado ou acomodado em alguma situação, e se a gente já está ouvindo esse convite e, de alguma forma, indo, nos movendo, né? Saindo da beira do caminho, saindo da posição de estarmos assentados, mendigando, e lançando de nós a nossa capa
indo ter com Cristo. Então, primeiro ponto aqui, né, é um convite do Cristo. E a gente já começa a se perguntar se estamos ouvindo isso e se estamos ali próximos do Cristo, como está sendo o nosso cotidiano nesse sentido. Depois ele vai aqui dizer para quem que está falando isso, né? Então, vinde a mim todos os que estáis cansados, né? Todos os que estáis cansados. E aí a gente começa também a lançar uma luz sobre essa questão do cansaço, né? Na nossa sociedade hoje, será que estamos aí, na nossa condição hoje, será que estamos cansados? O que que nos cansa, né? O que nos faz sentir nesse estado de estarmos cansados, né? Do que a gente está cansado? É cansado do quê? Né? A gente começa a se perguntar um pouco sobre isso. E aqui eu vou me atrever a trazer algumas coisas, e antes até de trazer a questão do cansaço, eu queria trazer como ele termina aqui a frase, né? Então, sob o peso do vosso fardo. Então, eu estou cansado sob qual condição? O peso do meu fardo. A gente se pergunta também que fardo é esse que nos pesa, né? Para nos deixar cansado. Então, o que nos pesa hoje na nossa encarnação? O que para mim é pesado, é difícil, é complicado? E na medida que eu caminho, eu sinto aquilo me pesando como um fardo, né? Me pesando como um fardo. Aqui a gente quer trazer algumas frases assim, para a gente pensar um pouco no nosso cotidiano, tá? Vou trazer alguns autores espíritas aqui, talvez menos conhecidos, mas são bem interessantes. O primeiro deles aqui é o Dr. Sérgio Lopes, né? Tem uma contribuição super interessante no movimento médico espírita, aqui brasileiro como um todo, muito do Sul, mas aqui nas Minas Gerais também a gente tem um intercâmbio bem legal lá, Aliança Médico Espírita daqui, com a de lá. Um autor super interessante que eu recomendo. Ele tem um livro, inclusive, chamado Código do Monte, que é de onde eu tirei essa frase, onde ele analisa ali as sentenças do Sermão do Monte, relaciona essas sentenças a virtudes do espírito e aos centros vitais, né, que compõem aí a nossa condição, a nossa constituição perispiritual. Quando ele está falando ali de bem-aventurados mansos, ele traz uma reflexão que eu acho muito interessante para a gente pensar nesse cansaço e na nossa condição de vida atual, como a gente vive ou como a gente escolhe viver, né? Então ele diz assim: vivemos num mundo onde a nossa exagerada ocupação de tarefas e obrigações promove uma aceleração generalizada no nosso contexto mental. Faz sentido para vocês? Vivemos assim? Eu, particularmente, penso em muitas coisas assim quando leio essa frase, né? A primeira delas, assim, é o quanto a gente ainda considera bonito, né? Ou positiva essa exagerada ocupação, né? Então, às vezes, quando alguém chama para fazer alguma coisa, nossa, estou muito ocupado. E é bonito falar isso, né? Não tem tempo nenhum. Não, mas você não consigo um minuto. E a gente entende isso de alguma forma como algo positivo, né? Nossa, eu sou muito ocupada. Pessoa com exagerada ocupação, né? Outra coisa que me vem muito à mente é a questão da aceleração generalizada no nosso contexto mental, né? Temos aí males diversos, né? A gente se tratando de doenças, falando mais patologicamente, mas de sintomas aí que nos acometem, né? Seja, por exemplo, a dificuldade de dormir, não é isso? Da gente conseguir, talvez, desligar ali essa exagerada ocupação mental do nosso dia a dia para descansar, né? Como espíritos, a gente entende que o corpo dorme e o espírito se lança no espaço. Se a gente conseguir desdobrar, né? Às vezes o corpo está tão agitado, as memórias do dia estão tão vivas que nem desdobrar a gente consegue, né? A gente pensa que é um período, poxa, é um sono, Felipe, né? No entanto, se a gente for pensar, né, se a gente dormir uma média de 7 a 8 horas por dia, isso é um percentual muito grande do nosso dia. A gente olhar para uma vida inteira, um percentual muito grande da nossa vida inteira. Nosso corpo precisa disso, nosso espírito também, né? Então, nossa dificuldade de dormir diante dessa aceleração generalizada no nosso contexto mental.
Ele ainda diz mais, assim, né, fazendo uma metáfora, é como se viajássemos sem olhar a paisagem. Estamos nos referindo a respeito da nossa ausência nas coisas, ou nossa falsa presença emocional nos relacionamentos. Aqui já vai fundo, né? Já dá uma cutucadinha assim na gente. Já vai falar sobre presença, né? Sobre estar. A nossa dificuldade diante de um mundo que nos bombardeia de informação de todos os lados, né? Seja, por exemplo, com esse moço aqui que fica na nossa mão o dia inteiro, né? Seja no próprio computador, seja, enfim, na televisão. Hoje temos acesso, somos bombardeados por um volume de informação muito, mas muito superior, né, ao que a gente, por exemplo, tinha há 50, 60, 100 anos atrás. Isso para a gente é muito claro. Se a gente avalia, por exemplo, num aspecto físico mesmo, até fisiológico, as nossas crianças, né, a gente tem hoje as crianças expostas, né, a, por exemplo, a uma tela, assim, tendo uma variação ali de imagens muito grande. Variação essa que muitas vezes a própria estrutura cerebral da criança ainda não está preparada para absorver, para entender numa idade ainda muito tenra, né? Isso não é diferente para os adultos também. Todos nós estamos vivendo um contexto de nos adaptar, de entender essa quantidade de informação que nos chega e que às vezes nos acelera e talvez pior aqui, que é a última parte da fala dele, nos torna ausentes, né? O que é nos tornar ausentes, né? A gente está, por exemplo, conversando, mas eu não consigo ficar uns minutos sem olhar que se alguém me mandou um WhatsApp ou se alguém me marcou ali na rede social. E a própria estrutura das coisas, né? A forma como o desenho das redes sociais é feito, assim, é feito para nos prender, para nos notificar a todo momento, para nos mostrar alguma coisa, para nos chamar de volta, para nos manter ali num loop de, né, dentro dos algoritmos ali, de atenção para aquilo que eles querem que seja importante para a gente. De forma que muitas vezes eu estou aqui, mas eu estou lá, né? Eu estou aqui, mas eu estou pensando do meu amigo que está na praia e eu não estou lá e a vida dele é melhor do que a minha, porque eventualmente estou vendo aqui só as coisas boas da vida dele, né? Estou, às vezes, falsamente presente, né? Emocionalmente, até nos relacionamentos. Também muito comum nessa grande vitrine de ilusões que a gente cria para nós mesmos nas redes sociais, né? Entendendo que, poxa, meu relacionamento é bom com a minha esposa, mas acho que não é tão bom como aquele relacionamento que eu vejo na rede social. O pessoal posta as fotos maravilhosas, todos juntos, sorrindo, mexendo no cabelo, brincando na praia, correndo, e daí para diante. Será que meu relacionamento, que a minha vida afetiva é tão boa assim, né? E a gente começa a se questionar a partir de um grupo de ilusões, né? O Rossandro conta uma história legal que estava no shopping uma vez e viu na praça de alimentação um casal brigando, quebrando pau. E, de repente, né, um cutuca o outro, pega o celular, se juntam, sorriem, tiram uma foto, desliga o celular e volta a brigar de novo, né? Por ilusão. Para quem olha na rede social, tá tudo lindo, maravilhoso. Eventualmente eu comparo aquilo comigo, me acho pior, me considero, me coloco na posição de ausente, né? Porque eu começo a ver ali um tanto de coisa que não é real e começo até a entender que a minha vida não é tão legal assim, né? O grande ponto aqui é talvez a presença ou a ausência, né? E esse contexto generalizado aqui de aceleração que de alguma forma a gente se coloca, entendendo, né, gente? Depois a gente pode falar mais disso, mas que a mídia, a quantidade de informação em si não é negativo per si, né? Mas a forma como a gente utiliza, como a gente vive, como a gente se relaciona com esse enorme volume de informações e coisas, aí sim está dentro da nossa possibilidade de avaliação, de mudança de conduta e de entendimento, para que talvez a gente se canse menos, né? Ainda a gente vai numa outra passagem do Evangelho, que eu também considero muito importante, principalmente para esses tempos atuais, quando em uma das multiplicações de pães, né, que Jesus faz, são duas no Evangelho, lá em Marcos capítulo 6, versículo 31, Jesus diz assim, né, vinde vós aqui à parte a um lugar deserto e repousai um pouco, né? E aí o evangelista diz, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer.
às vezes a gente passa pela passagem sem ler, assim, né, o que está dizendo. Gente, iam e vinham e não tinham tempo para comer. Meu Deus, né? Se a gente lançar um outro nível de interpretação um pouco mais espiritual sobre a passagem, né? O que é a comida? O que é o alimento, né? Jesus, em certa feita, diz, né, que o meu pão, o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. O que nos alimenta enquanto espíritos imortais? Que fome é essa que a gente tem? Né? Iam e vinham e não tinham tempo para comer. Cansa, né? Cansa. Porque, eventualmente, a gente está indo e vindo com muitas coisas, com aceleração mental, sem tirar um tempo para comer. Ou para nos alimentar daquilo que é verdadeiro, que, sob a perspectiva de espírito imortal, nos alimenta. Né? Nos alimenta. Isso é uma reflexão que eu considero muito interessante, né? Filhos de Deus, herdeiros do Altíssimo, com toda a potencialidade dentro de nós, não perfeitos, mas perfectíveis, factíveis de alcançarmos a perfeição. Trazemos em nós essa centelha divina, né? Esse DNA do Criador. Então, por design, né? Por criação, nós temos em nós essa fome do contato com o divino, do verdadeiro, do essencial, daquilo que é perene, daquilo que não passa. Muitas vezes a gente vai e volta e não tem tempo para isso, para se alimentar do verdadeiro. Gosto muito dessa outra passagem também, muito conhecida, de Marta e Maria, né? Jesus vai se encontrar ali com as irmãs Marta e Maria e o evangelista diz assim que Marta andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, ela diz ao Senhor, né? Não se te dá de que minha irmã me deixe servir só, então ainda reclama da Maria ainda, né? Nossa, eu estou aqui fazendo tanta coisa e a Maria está ali paradinha, você não acha isso ruim, né? E aí Jesus responde a ela, né? Marta, Marta. Sempre que a gente vê essas duplas no Evangelho é muito interessante, né? Marta, Marta, duas vezes, né? A gente pode interpretar como a Marta espiritual, a Marta física, a Marta sentimento, a Marta razão, né? Marta, Marta. Estás ansiosa e afadigado com muitas coisas, mas uma só é necessária. Ai, que lindo, né, gente? Eu acho linda essa passagem. O que é necessário para a gente? Mais para trás, né? O que é a nossa comida? O que tem nos alimentado? Assim? Quanto tempo a gente tem gasto nas coisas que efetivamente nos alimentam? Né? E talvez por muito gastar tempo, né? Por ir e vir, por estar ansioso e afadigado com muitas coisas, a passagem de Jesus nos toca o coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Né? Cansados. Sob qual ponto de vista temos enxergado a vida, a morte, as situações que nos envolvem, né? Sob o ponto de vista perene, espiritual, ou sob o ponto de vista passageiro. O que nos move e o que a gente busca como objetivo da vida, né? Aquilo que passa ou aquilo que fica? Aquilo que é necessário ou aquilo que é supérfluo? Né? Quanto do nosso tempo tem sido dedicado àquilo que é perene, né? Ou em vivendo em um mundo físico, em uma experiência física, a gente consegue sempre se lembrar da nossa natureza espiritual, né? Seja quando a gente vai tomar uma decisão, seja quando a gente vai avaliar um fato que nos ocorreu, ou que ocorreu a alguém ao nosso redor. Olho com as lentes do Espírito, né? Aqui eu me valho, né, de Alice no País das Maravilhas, quando num ponto ali específico do caminho, encruzilhada, né, ela encontra ali o gato e ela pergunta qual caminho que ela deve seguir. E o gato pergunta para ela, né, para onde você quer ir? E aí ela fala assim, eu não sei. E aí ele responde isso, né, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve.
Então, assim, a gente tem uma possibilidade de ação, de informação, de tanta coisa hoje ao nosso redor. Se a gente olhar, como a gente disse, algumas décadas atrás, assim, nem se compara, né? Mas eu sei como usar isso tudo, assim. Como a gente disse, né? No meio de uma experiência física, material, corpórea, eu consigo usar o óculos do espiritual, né? E encontrar no meio disso tudo, assim, aquilo que eu preciso focar, ou aquilo que me alimenta, né? Para isso eu preciso saber onde eu quero chegar. Esse raciocínio sempre me tocou muito, assim, porque enquanto espíritos, né, a gente começa a ter uma noção, assim, pelo menos do futuro, muito interessante. E isso falta a pessoas que estão ao nosso redor, né? Isso às vezes me angustia um pouco. Nossa, pessoa tão boa, por que ela está fazendo tanta coisa ruim, gente? O que ela está enfiando a cabeça dela nesse lugar? Para onde que ela está levando a vida dela, né? E às vezes isso me ocorre assim, poxa, será que se tivesse a noção de onde quer chegar, de para onde que a gente vai, de onde que a gente veio, estaria agindo da mesma forma? Né? Estaria se desesperando desse jeito? Estaria se arrojando a uma situação emocional que só a leva para baixo, né? Será? Aí, Leon Denis, no programa do Ser Destinador, concorda com Alice, né? Ou com o gato, quando ele diz assim, né? Pode-se, entretanto, em nossa época, a gente está falando aqui, né, de mais de 100 anos atrás, então pode-se mais ainda hoje em dia, viver e agir com mais intensidade do que nunca. Tadinho do Leon Denis não sabia nem o que era internet nessa época, né? Imagina se soubesse. Mas é possível viver e agir, pergunta ele, plenamente, sem se ter consciência do fim a atingir? 20 civilizações têm passado pela Terra, iluminando com seus alvores a marcha da humanidade. Seus grandes focos brilharam na noite dos séculos, depois se extinguiram, e o homem não discerne ainda, atrás dos horizontes limitados de seu pensamento, o além sem limites, aonde o leva o destino. É possível viver e agir plenamente diante de tantas possibilidades ao nosso redor, sem ter consciência do fim a atingir? Somos muito abençoados pela doutrina espírita, né? Porque, vejamos, estamos cansados por muitas vezes estarmos estragando as nossas melhores forças no mundo ou em circunstâncias muito passageiras, né? Dando valor àquilo que passa, né? Ou olhando as situações que nos ocorrem, que ocorrem ao nosso redor, sob um ponto de vista exclusivamente material, nos desesperando com elas, enfim. No entanto, se a gente tiver noção do fim a atingir, a gente consegue melhor direcionar essa nossa energia, né? Ou cansar menos, né? Peso do nosso fardo, né? O que é o nosso fardo atualmente? A gente se pergunta, né? E aí, óbvio, a gente fez uma análise aqui, né? A gente lançou vista aqui sobre o nosso mundo como um todo, sobre o momento que a gente vive, né? Inclusive em que a multiplicação que a gente citou ocorre no deserto, né? A gente está hoje quase que num deserto, assim, né? Sendo convidados a estar num espaço de coisas sem construções nossas, novo, em que tudo, às vezes, que eu valorizava, que estava na minha rotina, hoje eu ia no centro espírita, não vou mais. Tinha a música lá presencialmente, o passe, eu tomava água purificada, não, agora você vai fazer de casa. É muito novo, né? Então, lançamos um olhar sobre esse contexto geral. Vale cada um de nós lançar também esse olhar sobre o contexto pessoal. O que é o meu fardo? A boa pergunta para responder isso é o que me incomoda, né? Aí, se a gente pisca o olho, já vem gente na nossa cabeça que incomoda a gente, né? Ou situações. Nossa, pessoa que me incomoda demais. A situação aqui, meu Deus do céu, não consigo conviver com ela. Tá aí uma boa metáfora para o nosso fardo, que me incomoda. Porque se eu tivesse já superado aquilo, se aquilo fosse pesado para mim, eu não estava incomodado, né? Assim, a situação é horrível, mas não me incomoda. Assim, para mim, tudo bem. Tem várias situações, inclusive, que a gente está assim, né? Para o outro é terrível, para mim, sem problema, vivo dessa forma, sem nenhum problema. Se me incomoda, tá no rol das coisas que são fardos, né? Que são coisas que a gente tem que carregar. Então, sob o ponto de vista espiritual, vale cada um refletir, né? O que é o seu fardo, assim, né? Por que esse fardo está na sua vida, né?
E aí até vale mais a pena a gente pensar assim, menos no externo e mais no interno, né? Porque uma vez que alguma pessoa, alguma situação me incomoda, há algo em mim que reflete aquilo, né? Pensando na metáfora de Emmanuel, quando ele diz que a mente, compara a nossa mente a um espelho, né? Então, a gente reflete no outro, né? Aquela incapacidade que existe dentro de mim, de conviver, por exemplo, com alguém que é muito detalhista, ou que é muito metódico, ou, ao contrário, com alguém que né, tem um perfil um pouco mais liberto ali, né? Tem uma outra visão de vida, né? Ou com alguém que, poxa, pensa num sentido religioso mesmo, ou de destino da vida muito diferente do meu, né? Ou com alguém que tem práticas ou hábitos também que não combinam com o meu. Então, que fardo que é esse que, na verdade, está dentro de nós? Embora se expresse no mundo, em alguém, pode trocar a pessoa, se o comportamento for o outro, for o mesmo, vocês vão ver que não é a pessoa. É a situação, é a figura que está ao nosso redor, que, na verdade, reflete aquilo que está dentro de nós, né? Então, que fardo é esse que eu carrego? Que não é o outro, a situação externa, que sim é algo em mim, né? Cada um de nós vai ter a sua resposta, vai ter as suas pessoas, as suas condições, e aí é muito interessante pensar em planejamento reencarnatório nesse momento, né? O que é planejamento reencarnatório? Basicamente é um plano divino que escolhe as pessoas, as circunstâncias que vão estar ao nosso redor. Sob qual critério? Sob o critério de nos fazer crescer. Ou de olhar aquelas coisas que dentro de mim ainda não tem solução e que alguém ou alguma situação do lado de fora vai permitir que eu olhe para aquilo dentro de mim. Constantemente, no entanto, eu aponto para fora e não resolvo aquilo que há dentro de mim. Aí repete, né? Veio com a pessoa com a pessoa que tinha aquele comportamento, na outra encarnação veio outra pessoa com um comportamento igual para eu tentar aprender aquela mesma circunstância ou viés da vida em que eu ainda não estou preparado para agir, né? Então, os fardos, embora eles nos pareçam algo externo, entendamos que eles vivem em nós. São circunstâncias, são ações que eu ainda não consigo tomar, que eu ainda não consigo gerir, que eu ainda não consigo passar com tranquilidade, e que é preciso uma análise nossa mesmo para entender o que eu posso ajustar, o que eu posso mudar em mim para melhor conviver com aquela situação, daqui a pouco entendê-la, daqui a pouco enxergar nela a oportunidade divina de me fazer um espírito melhor, né? E aí Jesus diz, né? Vinde a mim, se movimente, saia da beira do caminho, levanta, lança de si sua capa, né? Você que está cansado pelas circunstâncias do mundo, por se entregar a uma vivência mais material do que espiritual, por olhar a vida sob uma ótica passageira, ou você que está com fardo interno, se expressando naquela pessoa, naquela circunstância, naquilo que te desafia ao seu redor, mas que não consegue ainda olhar aquilo de alguma forma como algo que me acrescenta, ou não consegue mesmo emocionalmente lidar com aquilo de uma forma ainda tranquila, e a gente precisa de alguma forma chegar num âmbito melhor para a gente. Para essas pessoas, Jesus indica ele como caminho. Então, vinde a mim, todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e, aqui no sentido de consequência, né? Uma vez que você vir até mim, eu vou te dar descanso, né? Eu vou te dar descanso. Então, vejam, assim como na passagem do cego de Jericó, assim como a gente se lembra, por exemplo, de Zaqueu, quando Jesus pede, né? Desce depressa que me convém pousar em sua casa. Sempre convidando a uma ação, né? Quando vai curar, sempre dizendo, né? A tua fé te salvou, ou seja, o teu movimento, né? Quando chega o cego à frente dele, o que queres que eu faça? Né? Então, convite à ação. Se eu chegar até Jesus, se eu me aproximar dele, eu vou ter consolo. Essa é a causa e efeito da passagem. Então, eu me reconheço primeiro como cansado, como humilde, como pequenino. Lembra do contexto lá da passagem, né? Como necessitado desse colo, desse apreço, desse carinho, desse consolo divino. Eu ouço o convite do Cristo no Vinde a mim. Eu me ponho em movimento, eu vou até ele.
E aí, assim como cego, eu me sinto descansado. Ou aquilo que me cansava não faz mais tanto sentido. Passo a ver aquilo de outra forma, né? Olha só, a gente lembra, né, de como o Espiritismo é chamado para nós, Consolador Prometido. Então, lá no Evangelho, a gente vai encontrar, assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, consola pela fé e esperança, né? Então vejam, o Espiritismo para nós é um pouco desse Cristo Consolador, desse descanso. Na medida que nos explica isso aqui, né? A gente lembra lá da Alice, do Leon Denis, que nos convida, pelo menos, a ter esse olhar diferente sobre a vida. Emmanuel diz assim, né? Espíritas amigos, divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e pensar. Acho fantástico isso também. Porque vejam, né? A gente estava falando aqui de situações de desencarne, falando de situação de aversão ao outro, de briga, de contenda. Enxergar isso tudo sob a ótica espiritual não impede que a gente se entristeça com a situação, mas certamente nos impede, assim, né? Ou nos convida a olhar a situação sob uma outra ótica, né? Não eliminador, mas nos faz entender e aprender como lidar com ela, como enxergá-la de uma forma diferente. Ninguém morre, desencarna, ninguém falece, muda de residência, ninguém se separa para sempre, daqui a pouco a gente se vê de novo, né? Ninguém está brigado ou está fadado a ser sempre mal ou ruim, há sempre novas chances e novas experiências a nos aguardar. Nem aquela situação que eu acredito que seja insolúvel. Ela é insolúvel, ela, na verdade, é passageira, né? Se a gente for pensar como um pequeno grão de areia, assim, numa imensa praia da vida, que eventualmente nos milênios que nos cercam vai se sumir, vai desaparecer diante de tantas circunstâncias mais amplas e maiores que vão nos acontecer. É consolador pensar e discernir assim. É consolador enxergar a vida como essa viagem que nos cerca, nos convida ao mesmo tempo a aprender com as circunstâncias que estão aqui, mas a ter um olho no futuro. Aquilo que nos espera e nos aguarda de mais valioso. De mais valioso. Kardec ainda diz assim, né, que a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre, olha que legal. A forma como a gente enxerga a vida, né? Meu Deus, aconteceu um negócio no trabalho aqui que eu vou morrer, acabou, né? Deu tudo errado, tropecei na frente da diretoria inteira, era a empresa dos meus sonhos, agora acabou tudo. Nossa, como eu pude falar uma coisa daquela com a pessoa que eu amo, ela nunca vai me perdoar. Não tem jeito, acabou, né? Eventualmente, meu Deus, não consigo uma solução, vou dar cabo da minha própria vida. Meu amigo, a sua vida não termina. Seu sofrimento se termina. É passageiro, pode ser enxergado por outra ótica. Aquilo que hoje parece uma pedra enorme, amanhã vai parecer um grãozinho de areia. Tem muita importância, mas acolha, entenda, olhe sobre a ótica espiritual. Considere que amanhã as sementes que você está plantando hoje vão florescer, frutificar e vão te alimentar. O mais doloroso que seja, né? Vale me desculpa, vale me perdoa. Mesmo que às vezes a gente se enxergue coberto pela temporária razão dentro da nossa perspectiva pontual e temporária. Vale para a gente encostar a cabeça no travesseiro sabendo que a gente fez tudo que era realmente possível, né? Será que fizemos tudo? Sempre nos perguntamos isso. Então, a maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio.
Então, Kardec assim, nos convida a discernir e pensar, né, nas palavras de Emmanuel, sobre uma ótica espiritual, a lançar esse olhar sobre as nossas penas, sobre as nossas dores. E certamente a gente vai encontrar essa confiança no futuro, essa maneira de considerar a vida terrestre que nos traz essa serenidade que a gente tanto busca e que talvez seja aí o oposto dessa aceleração mental ou desse cansaço que eventualmente a todos nós vai nos acometer em algum momento, porque ainda não somos espíritos perfeitos, mas cabe a lembrança de por que estamos aqui, né? De por que estamos aqui. E aí é interessante, né, que para a gente finalizar aqui, não vou entrar no profundo da passagem, que ela continua, daria aqui certamente algumas semanas de estudo, mas ele convida, né, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois meu jugo é suave, meu jugo é suave, meu fardo é leve, né? É interessante essa palavra jugo, né? Se a gente for pegar assim, no histórico do Evangelho, jugo é a forma como o Rabino propõe a vivência da lei, né? O código de conduta, a forma de vida, a tradição e entendimento judaico, né? Então, a gente tinha, por exemplo, dois principais, assim, sábios, né? E executores, assim, da exegese, né? Da análise das escrituras antigas na época de Jesus, Shammai e Hillel, né? Hillel dos principais sábios aí, que, por exemplo, vai ser professor de Gamaliel, que a gente encontra ali no Paulo Estevam, vai também diretamente influenciar toda a forma de análise do próprio Emmanuel, né? Então, eram rabinos da época, ambos com julgos diferentes, ou com formas de enxergar a lei e a vida de forma diferente, né? Shammai mais rigoroso, ele é o mais flexível. Então, o julgo é a forma como a gente enxerga a vida. Ou, por extensão, a forma como a gente vive, como eu transformo teoria em prática, né? Como eu vejo a lei. Ou como Jesus pergunta lá, né, para aquele que pergunta para ele ali sobre os mandamentos, ele pergunta, né, como lês? Né? Então, esse é o julgo. É a forma de entender a lei e de viver a lei. E aí a gente se pergunta, né, qual que é o jugo do Cristo? Porque ele convida, né? Tomai sobre vós o meu jugo, o jugo do Cristo, a forma de viver do Cristo. Ele ainda acrescenta, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, é meio que quando no Pai Nosso, né, Jesus diz assim, né, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E a gente vai mudando o Pai Nosso com o tempo, a gente fala assim, perdoai as nossas ofensas, na medida que tentamos perdoar, né, a gente vai suavizando, assim, né? Você já deve ter visto umas 3 formas de rezar o Pai Nosso que a gente vai desencaixando a coisa, né? E aqui é isso, assim, Jesus diz que vai nos dar o descanso se a gente for até Ele. Ele começa a passagem dizendo, vinde. Então, talvez o primeiro assim, esforço e conclusão da nosso bate-papo de hoje é que a gente precisa se mover, assim. Primeiro, identificar os nossos fardos, aquilo que nos pesa, seja em nós, seja na circunstância, no nosso jugo, na nossa forma como a gente vive, né? E trocar ou chegar mais próximo do nosso jugo, a nossa forma de viver, da forma do Cristo. E aí a gente tem o consolo, né? E a gente tem o descanso, né? É uma passagem legal para isso no Pão Nosso, quando o Emmanuel interpreta a passagem, ele diz assim, né? Nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas, né? Então, assim, me ajuda, mas vou continuar fazendo tudo que eu estou fazendo aqui. Né? Me dá paz, mas eu vou continuar na guerra. Me dá perdão, mas eu continuo sem perdoar. Né? Então, é Jesus, clama Jesus, né? Jesus vai parando e diz, não, vem até mim. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Então, essa é a linha de raciocínio de Emmanuel aqui, né? É interessante como ele fala aqui, né? Emitindo rogativas estranhas. Então, você imagina, né? Para quem está lá no plano espiritual, André Luiz narra isso para a gente, né? O departamento das preces lá em nosso lar.
que recebe as pressas, pessoal, né? Então, você imagina ele recebendo ali um pedido do Felipe, pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda aqui, né, a ter mais paciência. Aí eles olham lá a vida do Felipe e falam, Felipe, o Felipe, ele não é paciente com ninguém, assim, que rogativa estranha, né? Que rogativa estranha. E aí tem essa pergunta também do Pão Nosso, né, que ele diz, né, onde estão os aflitos da terra que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Eu quero amor, mas eu me aventuro apenas na paixão. Eu quero ser considerado, cuidado, no entanto eu não tenho cuidado pelo outro. Talvez eu não tenha nem para mim, né? Eu me arrojo em relações, em situações que não me acrescentam em nada, né? Então, onde estão, assim, os aflitos da terra que querem deixar esse cativeiro confortável para assumir o jugo de Jesus, né? Para assumir o jugo de Jesus. É assim que, nas palavras de Emmanuel, a gente tem tido muitos cristãos sem Cristo. Em estranhas rogativas, querendo a cura, mas não querendo chegar perto dele. E aí, assim, para a gente realmente finalizar aqui, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que é interessante nesse sentido, né? Se pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? A gente estende a pergunta aqui para qualquer situação que nos ocorra em que a gente se sinta mal, né? Em que a gente se sinta fraco diante de uma situação que eu preciso vencer. É possível. É possível, né? E os espíritos respondem, sempre é possível. A quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme e queira. Muitas vezes nos falta essa vontade, né? De determinadamente querer algo. Às vezes eu fico olhando para mim mesmo e falo, gente, quando eu tenho um projeto assim, né? No trabalho, na vida pessoal, eu me dedico tanto para aquilo. Às vezes eu escrevo um plano, eu falo assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. No âmbito da saúde ali, né? Tem que tratar isso, tem que tratar aquilo, tem que tomar tal remédio. Para nós mesmos, né, nessa ideia de vontade firme nos nossos fardos, nossa, eu preciso me reconciliar com alguém. Fica ali na cabeça, né? Eu não faço um plano, eu não penso nos passos a passos, eu não penso assim, poxa, vou começar dizendo bom dia quando me encontrar, né? Daqui a pouco eu vou perguntar do dia, a pessoa vai achar estranho, fala assim, doido, tá brigado, tá me perguntando como é que foi meu dia, né? Às vezes vai mandar um cala-boca, tudo bem, né? Depois que superar isso, vou fazer um elogio, vou mandar um presente, vou mandar um WhatsApp no dia do aniversário. Daqui a pouco a gente está se amando de novo. Daqui a pouco a gente está de novo entendendo que somos irmãos, né? E aí a gente pode talvez pensar assim que isso seja demais para nós, né? Não seja possível assim. Embora a gente saiba que os fardos são também na proporção dos ombros que podem suportá-los, né? Mas nesses momentos é bom a gente levar o pensamento de Jesus, assim, e em fazendo isso a gente talvez ouça como que o próprio Cristo, assim, a nos dizer aos ouvidos, né? Espera, coração. Luta e confia. Tudo passa no mundo. E o sofrimento perante a eternidade é um só momento. Qual noite que antecede a luz do dia. Haja o que houver, não percas a alegria, que se te faz na vida como um doce alento, um arrimo que te escora o movimento sob as pedras da estrada que te guia. Espera, coração, serve e perdoa, a mão que te apedreja e te magoa é como um cinzel que te esculpe a perfeição. Se anseias no futuro ser feliz, não reclames da cruz que te bendiz. Ama, trabalha e espera, coração. Todos nós possamos sentir um pouquinho de Jesus nos descansando e nos consolando, né? Na medida que, pelo menos nessas horas, a gente buscou estar mais perto dele.
É isso, meus amigos. A gente termina por aqui. Gratidão pela oportunidade aí de falar. A gente se coloca à disposição aí, Gabi. Nossa, Felipe, que lindo. Muito obrigada. Que consolo que você trouxe para a gente hoje. E assim, a gente vê que o Evangelho de Jesus é rico demais e tem todas as respostas, né? O caminho está ali. Mas eu acho que o que ficou mais para mim foi esse convite à ação. Não adianta, né? Tá ali. Mas e aí, eu vou ficar aqui, né? Eu achei muito lindo. Eu acho que assim, não tem nem que falar mais. Acho que já foi dito, assim. Obrigada. Muito obrigada. Muito agradeço. E então, eu acho que a gente pode encerrar, né, gente? Assim, com esse finalzinho aí, para a gente dormir com essa, né? E para a gente acordar amanhã diferente, né? Do jeito que a gente está hoje. Então, obrigada mais uma vez, Felipe. Murilo, você faz a prece para a gente, para encerrar? Mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes em nossos lares e coordenando os estudos da noite de hoje. Pai amado, que sempre está olhando por nós, para a nossa felicidade. Agradecemos de coração o momento que podemos ter passado agora, com essas palavras do Felipe para a gente, trazendo as palavras do Senhor, de Jesus, de volta aos nossos corações, que onde dois estão reunidos ali em meu nome, o Senhor também está. E lembrando palavras que já temos escutado por mais de 2000 anos e que ainda estamos tentando aprender e viver elas a cada dia. É sempre uma grande caminhada, um grande desafio para cada um de nós, intimamente. Só nós mesmos sabemos o quão pesados nossos fardos são, o que carregamos nos ombros, mas que podemos, a cada segundo que passamos, a cada momento que somos relembrados da palavra de Jesus, de deixar Ele vir nos nossos corações, entregarmos-nos a Ele, viver Suas palavras e deixar Ele nos abraçar e carregar em Seu colo. Muito obrigado por tudo que temos nas nossas vidas, por mais rápidas e estranhas que elas possam parecer, mas sabemos que no fundo tudo está num balanço, tudo está num controle, onde Deus está no comando de tudo. Abençoe os nossos lares hoje, abençoe a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que assim seja. Obrigada, Murilo. Obrigada mais uma vez, Felipe. Que Deus continue abençoando sua caminhada e obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Eu que agradeço. Muita força e fé para todos vocês, né? Para todos nós nesse momento importante e muito legal também estarem conseguindo manter o trabalho aí mesmo nessas épocas, né? O Divaldo tem uma fala que eu acho legal, quando começou a pandemia, assim, né? Ele falou, não deixem os seus postos de trabalho, né? E certamente mantendo aí as reuniões, embora no virtual, a gente está mantendo aí aquilo a que nós fomos chamados, né? Então, muita força para vocês aí, foi uma alegria estar junto com vocês. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada.